tudo bom? Bem-vindo mais ao meu canal Faria na Cozinha. Antes de começar essa receita, não deixe de se inscrever no nosso canal, de mandar algum recado aqui também, logo aqui embaixo, apertar o sininho, enfim, se inscrever e também curtir aqui mais essa receita. Essa receita, na verdade, é uma das sobremesas mais antigas do mundo, aqui se tem registro. Há relatos dela desde a Pérsia Antiga. Ela é uma combinação de amido, açúcar, limão e água de rosas. Ela é conhecida aqui no Brasil como manjar turco, ou também conhecido como lokum. Essa receita ela se teve muita fama no filme Crônicas de Nárnia, onde a feiticeira branca ela dá uma lata de doces pro príncipe Edward, e ele se delicia muito. Então, se vocês seguirem no nosso canal no Instagram também, Faria na Cozinha, lá tem mais notícias, lá tem mais detalhes sobre o filme de Nárnia e nesse exato momento em que o príncipe Edward ganha esses doces. Então, para essa receita, eu vou fazer uma receita pequena, porém vai estar aqui na descrição, vocês podem seguir ela numa receita maior. Eu vou estar utilizando 125 ml de chá. No caso, o meu chá, vou fazer propaganda aqui do chá mate leão, é esse daqui, que é amora, hibisco e rosa silvestre. É o mais próximo que eu tive de rosas. Também vou utilizar folhas de hortelã, que eu tenho uma muda aqui de hortelã, que eu sempre utilizo ela, e também hibisco, para deixar ele mais concentrado, tá bom? Vou utilizar também 200 gramas de açúcar refinado, vou utilizar 40 gramas de amido, 160 ml de água, tá? 10 ml é o meio limão, tá? E aqui eu vou utilizar 30 gramas de nozes. E além disso, também vou utilizar açúcar de confeiteiro. Aqui só tem um pouquinho, mas eu vou utilizar ele bastante na finalização da receita. Vamos começar? Então aqui na receita eu vou começando já pelo chá. Então eu tô com as folhas de hibisco e de hortelã aqui. Despejo na água. Aproveito também, já pego aquele chá que eu mostrei para vocês no início do vídeo, já coloco aqui na emulsão. Aqui eu vou mexendo no chá até ele ficar vermelho. Agora com o chá já vermelho, então eu vou desligar aqui o fogão. Dele já está até vermelha. Eu vou peneirar ele, tá? Só vou ficar com o líquido e vou deixar reservado, que eu vou utilizar mais tarde. Daqui eu só vou tirar uns 125 ou 150 ml de água para usar na receita. E o demais eu vou aproveitar esse chá e vou tomá-lo, tá bom? O próximo passo é o seguinte: eu vou pôr metade da água, tá? No caso aqui eu vou colocar 80 ml. Em seguida vou colocar o limão. E por último eu vou colocar o açúcar. E vou mexendo até ele ficar homogêneo. Líquido homogêneo. Como eu estou fazendo pouca receita, então estou trabalhando aqui com fogo médio baixo, até vou diminuir o fogo, tá? Começou a ferver, vocês vão mexer ele, tá? Aqui vai mexer essa calda, vai deixar ele cozinhar
durante um tempo, como é pouquinho aqui, 7 minutos. Se caso vocês forem trabalhar com o dobro da receita ou 4 vezes mais, vocês multiplicam esse tempo também. No caso, até 15 minutos, tá? É o máximo. E se for muito, também vocês podem trabalhar no fogo médio alto. Agora eu vou deixar essa calda cozinhando um pouquinho e vou até tampar para não perder muito o vapor, tá? Para não perder muita água. Deixei cozinhar um pouquinho só, tá? E aí esse líquido aqui eu vou reservar ele. Então agora o próximo passo vai ser o amido, né? Trabalhamos primeiro no segundo passo com o açúcar, né? Primeiro o chá, o açúcar, agora o amido. Então vou colocar o chá aqui na panela, deixo ele esquentar um pouquinho. Então, com o chá já esquentando, eu pego o amido e o restante da água, eu faço uma mistura nele e adiciono a panela. E vou mexendo. Até ficar homogêneo. Pode ver que ele está se transformando já numa consistência de uma geleia. E eu vou colocando aquela calda de açúcar aos poucos e vou mexendo. Coloco aos poucos e vou mexendo. Coloquei mais calda e vou mexendo. Para essa receita eu vou continuar mexendo e fervendo ela durante uns 15 minutos. Ó, voltando, já está quase chegando aos 15 minutos. Olha a consistência dela, já está bem gelatinosa. Nessa hora eu acrescento as nozes e a castanha e vou misturando mais um pouquinho. Agora, com a massa já pronta, a gente vai despejar, tá, no recipiente com papel filme. E agora eu vou deixar ela descansar por no mínimo 6 horas. Nesse caso eu vou deixar ela até mais tempo, tá? Aí depois desse período que eu vou falar a seguir, vamos ver quanto tempo ela ficou, tá bom? Até mais. Pessoal, deixei aqui, ó, descansando durante 8 horas, tá? Lembrando que no mínimo são 6 horas, né? Se vocês quiserem deixar até mais, tudo bem. Aí eu peguei uma travessa com o açúcar de confeiteiro, tá? Agora eu vou retirar ele aqui do saquinho. E vou virar aqui. Olha como ficou a massa. Vou pegar. O segredo dele também é o açúcar, tá? E agora eu vou cortar. Então aqui, ó, terminei de cortar, tá? Então agora eu vou pegar o açúcar. Vou jogar açúcar nele aqui.
Cadê? Vou deixar mais açúcar aqui nesses aqui em cima. Ok. Olha só. Vou pegar um cubinho. E aqui tá o locum. Viu? E aqui termina essa receita, né, dessa sobremesa, uma das mais antigas do mundo. Locum ou manjar turco. E não deixe de acompanhar outras demais receitas. A gente tem brownie, chocolate quente, torta africana, também saladas, tá? Então tá bem legal o nosso canal. E muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.